Nos últimos dias Deus tem falado bastante comigo a respeito. Eu sou uma pessoa assim, né? Quando eu chego em casa, quando eu vou jantar, eu tenho o costume deixar primeiro a minha família almoçar, jantar, depois eu vou sozinho. Porque a gente sabe que na hora da janta e do almoço são momentos sagrados, mas eu gosto de estar com uma pessoa exclusiva, que se chama Deus. Eu tenho o costume de tomar o leite, sentar à mesa, eu gosto de ficar andando pela cozinha, que a cozinha é grande, e no espelho lá da cozinha, o meu pai imprimiu uma folha e deixou um texto ali. E quando eu bati aquele olho naquele texto, Deus começou a falar muito comigo através daquele texto. Deus fala comigo andando. Às vezes parado, mas não tem que Deus começa a falar comigo andando. E vários dias Deus começou a me trazer os detalhes daquele texto. É um texto tão pequenininho, mas ele traz um significado tão grande. Você fala, puxa vida, mas como é que Deus fala dessa forma? Né? E o que eu vou falar hoje é bem simples e fala sobre assim, o tema, dia de restauração dos filhos de Sião. Caramba, o que é restauração? Comecei a pensar nesse texto. E nesses últimos dias, eu não tenho andado muito bem, sempre disse que está esgotado, está cansado, problemas de casa, empresa, e muitos fatores. E chega dias que você até mesmo não está, você se sente incapacitado até para trazer uma palavra. Como eu tinha falado naquela hora que a gente estava falando lá dentro, né? Um momento de curtir. Por isso que tem dia, irmãos, que Deus não vai estar sempre com a gente. Tem dia que Ele vai ficar em silêncio e você vai ter que segurar nos 30. Nem sempre a glória de Deus vai estar caminho de você. Mas tem dia que Ele vai se retirar e falar, vai lá, lava uma louça, faz qualquer coisa, não espera, não fica dependente das pessoas. Deus quer que você faça alguma coisa. Porque se você viver somente no carinho de Deus, passar a mão, você vai querer tudo pedir para Deus. Tudo pedir para Deus. Não que é necessário somente pedir, mas você quer ficar grudado o tempo todo. Mas tem hora que você precisa se afastar. Não afastar não é do pecado, não. Mas tem hora que eu falo disso, de a gente ter maturidade, saber esperar, saber ouvir, saber compreender o que Deus está querendo fazer. Mas enfim, esse texto, esse tema que Deus nos fala, que a gente chama Dia de Restauração dos Filhos de Sião. Mas antes, eu queria lembrar uma história lá de Neemias. Quando Neemias chegou a Jerusalém, irmãos, a cidade estava no caos, destruída, muros caídos, as crianças, os jovens e velhos chorando pela cidade. Imagine aquele caos, como você olha pela televisão, Israel sendo bombardeado, a faixa de Gaza. Imagine aqueles prédios, tudo desmoronado, né? Aquelas pedras em cima de pessoas, os corpos ajuntados naquela região. Imagina Jerusalém, assim, o pó, e chega um homenzinho, ele era copeiro. Ele chega, ele avista a cidade, ele começa a se ajoelhar e clamar. Imagina assim, irmãos. Ele começa a olhar para Jerusalém e diz, Senhor, o que houve de Jerusalém? Senhor, tem misericórdia desse lugar. E ele começa a fazer de tudo para o quê? Para restaurar. Ele começa a conversar com o rei para trazer o quê? Restauração. E o que é restauração? É trazer aquilo que era antes, é se tornar um original, aquilo que foi criado, ser uma coisa assim preservada, como se fosse trazer até os dias de hoje. E é o que Deus quer fazer através de nós. Não importa o que aconteça com você, mas desde lá do seu nascimento até o dia de hoje, Deus está te preservando, irmão. Amém? Deus se restaura todos os dias. Restauração é só com Deus, agora libertação é com a gente. Libertação é você se desprender um pouco das coisas. É você querer. Não adianta pedir, Deus, me liberta. Não. É você dar um passo de fé e querer se arrumar, querer se vestir, querer passar um pentinho, um gelzinho, um perfuminho. É assim, libertação é isso. É você se desprender. Então, o texto que Deus falou comigo através
naquele espelho ao Salmo 126, irmão. Diz assim, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo festejos. Então esse texto assim, eu andando para lá, cá tomando leite, até que o leite começa a se esfriar, que não dá nem mais gosto. Porque a palavra de Deus ela se torna viva. Ou seja, quanto mais você se identifica com o texto, as coisas que estão em volta começam a se esfriar. As coisas que estão em volta, os prazeres mundanos já não têm mais sentido para você. Porque o amor de Deus é tão grande e nos constrange. Bom, para você entender o que é Sião nesse texto. Sião é conhecido como fortaleza de Davi. Se você for lá em Jerusalém, aquela fortaleza de Antônio, o nome de hoje, aquilo ali é onde fica o monte Sião. Mas se refere também a Jerusalém, Israel. Atualmente onde também encontra o túmulo de Davi. E também o lugar da ceia. E também Sião, os filhos de Israel. Não, nós somos filhos de Sião. Quantas vezes na palavra fala que alegre os filhos de Sião? Então não adianta a gente ficar, não, levanta a cabeça. Olha para o céu, nossa Deus, que dia bonito que o Senhor fez. Esse sol foi maravilhoso. Vou pegar ônibus, vou trabalhar, independente de qualquer coisa. Senhor, estou indo. Você é filho do Senhor, você é filho de Jerusalém. É aquele templo de muros que foram reconstruídos por ele. Se a gente possa lembrar dos Lamentações, capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer memória que podem das canas. Essa semana, quando eu fui deitar, eu tive um sonho. E é exatamente como fala o texto. Eu estava sonhando que eu estava nos anos 90, 1990. Só que nesse tempo eu era pequenininho, mas eu estava imaginando eu hoje, com 28 anos naquela época. Eu comecei a olhar os bairros, as casas, a estrutura, eu lembro direitinho, o estilo de casa, os estilos de carro, as fachadas dos prédios. Eu comecei a parar para pensar, poxa, como isso é preservado até os dias de hoje. E se a gente olha para Brasil, a gente vê os prédios antigos hoje. Foi preservado. Foi fazer uma restauraçãozinha para manter o original. E é isso que Deus quer fazer com a gente. É bom a gente sempre sonhar, puxa, se a gente fala, nossa, como naquela época era gostoso. Então a gente não falava tanto dessas coisas erradas que a gente ouve por aí, né? Homossexualismo, não sei o que, blá blá blá. Mas como era gostoso, a família se reunia. Hoje a gente ouve ao contrário, casamento se acabando, as coisas se acabando. Não vamos olhar isso. Continua alegre, filho de Sião. Vai restaurar essas coisas. Para que a profecia restaurar o quê, irmão? A vida de Jesus. A vinda de Jesus é fazer o que voltou lá no Jardim do Éden. É completar, dar continuação. Amém? Aí o texto, quando eu fui lendo aquele texto, tomando leitinho, como Deus é tremendo, irmão. Até no português Deus fala. Até pontos e vírgula tem significado. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre fui muito bem em redação. A gente sabe que a vírgula, o ponto, ele tem um significado no texto, ele traz uma coerência. A vírgula a gente sabe que é para diminuir também a velocidade das palavras, mas ela também serve para dar um significado. Por exemplo, quando você escreve uma palavra e quer dar uma explicação àquela palavra, ou seja, você está se referindo àquele texto anterior para você explicar. Então você coloca uma vírgula, ou seja, e fala. A vírgula serve para explicar isso. Mas quando eu estava lendo a Bíblia, irmãos, como Deus é Deus, ele coloca o vírgula e dá um espaço. Isso na língua portuguesa é muito comum esse espaço, porque é uma norma escrita. Esse espaço tem um significado muito grande, quando você coloca vírgula e espaço.
esse espaço está se referindo àquela palavra que você escreveu, ela está se abreviando com várias coisas. Aí eu peguei o texto, né, como se fosse tirando foto, imaginando aquele texto. O texto diz assim: com efeito, vírgula, espaço, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pega essa palavra efeito antes da vida, irmãos. Imagina o efeito do poder de Deus. Deus tem várias formas de se apresentar a nós. Tem várias formas de Deus se manifestar no reino. Tem várias formas, seja com relâmpago, seja com chuva, com efeito. Aí você quer que Deus faça isso, mas Ele não vai fazer aquilo, Ele vai fazer de outra forma. Porque tem várias formas. A própria palavra Deus fala que tem multiforme sabedoria. Ou seja, não dá para a gente pensar, é muita coisa. Deus é soberano, você não pode questionar Deus. Não cabe a gente questionar. Então é isso. Quando você começa a ler o texto, comece a observar. Vírgula espaço. Começa a ver, tipo, por que tem esse espaço aqui? É que nem eu brinco com as pessoas, irmão, sabe aquele no Novo Testamento, quando termina o Antigo, tem aquele espaço branco para começar o Novo? É para você escrever a sua história ali, mano. Pega ali, coloca o seu nome e começa a escrever os capítulos da sua vida. Deus deixou até um espaço para a gente escrever. Como Marcos, Lucas, João, por que você não pode escrever seu nome e escrever quem é você? Deus deixou até um espaço na Bíblia. Senhor, eu queria até ser escritor, escreve na Bíblia, irmão. Ali, ó. Deus já deixou espaço para você escrever. Amém? E para poder percorrendo, o que me chama a atenção, quando Deus começa a restaurar coisas nas nossas vidas, até as pessoas vão olhar, o que aconteceu com você? O que houve? Começou a houve uma mudança. Que mudança de vida é essa? O texto ele fala sobre isso. Ele fala assim que grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Para chegar um dia, irmão, não importa em que área que você está trabalhando, seja a pior situação que está no seu trabalho, essa situação chegar. Grandes coisas Deus tem feito por você, irmão. Amém. Deus tem feito. Que é isso, irmão? Você está mexendo lá com a pólice, um monte de papel, mas olha o que Deus tem feito com você. Deus, as pessoas vão falar de Deus. Nossa, é Deus na sua vida. As pessoas vão reconhecer Deus. E essa é a oportunidade para você falar o amor de Deus. E outra coisa que também chama atenção, Torrentes de Negev. Tem um vídeo no YouTube, uma hora você procura lá, Torrentes de Negev, nossa, vocês vão ficar impressionados. Tem um lugar lá em Jerusalém que as águas, é um período que isso acontece. Não sei, mas faz tempo que eu assisti esse vídeo. Tem um período que as águas começam, tipo como se uma enxurrada, onde ela vai pegando o deserto, vai limpando, vai fazendo aquela limpeza e águas, vai fazendo furos nas rochas, é coisa impressionante. E eu vou deixar essa palavra. Quando Deus faz coisa, é no dia certo. Tem período, por isso que Deus criou o ano, a estação, primavera, outono, verão. Tem dias preparados para você. Você não está sozinho. Deus se cala, irmão, é para que a gente reconheça que Ele está no controle. Amém? É que tem período da sua vida. Eu estou com 28 anos, ainda não casei, mas tem gente com 25 que casou, mas por que eu não casei? Porque não é o momento. Tem gente que já tem um carro, já tem uma casa, por que não chegou a minha vez? Porque não é o momento. A gente tem que saber esperar. É um dia, um passo de cada vez, viver de cada vez. Você quer conquistar coisas? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ralar, tem que fazer esse tipo de coisa. E para chegar um pouco ao fim, você tem chorado diante de Deus? É muito fácil a gente pedir as coisas para Deus. Você tem chegado a Deus? Eu me rasgo, como diz a canção. Você tem chorado, irmão? A gente pensa que chorar é só para homem, não, irmão. Chorar tem um significado. É uma semente. É uma semente que você está gerando. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, enquanto você chora, voltará com júbilo, com um sorriso no rosto, trazendo seus feixes, trazendo sua bênção. Para terminar,
quando o Roger estava trazendo a última ministração que ele trouxe, ele falou sobre isso. Toma atitude, levanta e anda. Ele falou a respeito de Jesus. Quando tinha lá um homem que ficava naquele tanque esperando o anjo descer para agitar as águas, Jesus aparece e fala assim para ele: o que você quer que eu faça? Assim, agita as águas aí. Pega o teu leito, levanta e anda. O milagre vai vir depois, mano. E esse texto que você falou, mano, eu estava na faculdade, mano, eu precisava fazer aquela prova dura de matemática. Não é porque eu não gosto, eu tenho limitação, eu tenho dificuldades. Mas aquele texto falou: pega os seus problemas e resolva. Eu pegar o papel assim, comecei a escrever, rabiscando número, fazer, botei lá na bancada, lá na minha mesa, comecei a isso. Levanta em onda. Até chorei quando estava fazendo as contas. Chegou no dia de prova, mano. Era o único da sala fazendo a prova naquele dia. Aí quando eu fui entregar a prova para o professor corrigiu na minha frente: você passou. É isso. É chorando e fazendo, mano. É chorando e fazendo. Não importa as limitações. A restauração vai acontecer. E é isso que eu quero deixar para cada um de nós. Não Amém. Importa o estado que você está. Amém. Não importa como está o seu casamento, como está o seu relacionamento com a esposa, com os seus filhos, com o seu pai, com sua mãe, com os seus irmãos da igreja. Não é hora de a gente chegar com espada, é hora de ir com amor com as pessoas. Então é isso, mano. Dia de restauração dos filhos do Senhor. Lembra? Nós somos filhos de Israel. Está passando aquela novelinha, 10 Mandamentos. Eu tenho visto cada cenário, eu fico imaginando como é que Deus falava com as pessoas e tem me chamado muita atenção. E Deus tem falado através daquelas pessoas. E eu creio, irmãos, que nós precisamos ser restaurados, ser preservados, ser cuidados. Amém?